Os brasileiros não estão entendendo o Drauzio Varela. No dia 4, ontem, eu fiz um vídeo lembrando que ele não quer fãs. Ele não precisa que vocês morram de amor por ele, que queiram casar com ele. Ele nunca pediu isso. O que ele quer é que as pessoas abracem as mesmas lutas, ou que ajudem ele nas lutas que ele está apontando, nos problemas que ele está mostrando, que ajudem ele a defender o SUS, até porque é de todos, né? É universal aqui no nosso país. Hoje, dia 5, saiu na Folha de São Paulo isso. O Drauzio falou: esse mundo tá louco, para não dizer vocês estão loucos. Vocês não estão me entendendo. Veja lá, os internautas passaram também a sugerir que ele ocupe o Ministério da Saúde ou até mesmo que concorra à presidência. Aí diz o Drauzio: esse mundo tá louco. Nós vivemos procurando por um salvador da pátria. Esse é o drama do país. A gente se decepciona com um e corre atrás de outro que seja o oposto. Vamos ficar assim até quando? Olha que homem sensato. Drauzio nunca me decepciona. É incrível. Ele teve que puxar a orelha de vocês. Porque ele dá um abraço, todo mundo fica olhando o abraço. Cadê a discussão de presídio do problema carcerário no Brasil? Não. A discussão é do abraço do Drauzio. A discussão é Drauzio. Semana toda Drauzio. Você acha que isso não incomoda ele também? Como é que o pessoal tá falando? Temos um Drauzio no Brasil. O Brasil tá salvo. Não. O Brasil tá perdido. É por isso que esse país tá perdido. Por gente que fala isso. Temos um Drauzio no Brasil. Ai, que bom. Um monte de gente eu vi comentando isso. Temos um Drauzio no país, ainda bem. O Brasil tá salvo. Não. O país está perdido. Está perdido por causa de pessoas como você que pensa assim. Vocês querem que um senhor de 72 anos faça trabalho de assistente social, que faça trabalho de político, que seja médico? Pera lá. Ele quer ser médico. O que ele faz é porque os políticos, porque a burocracia, porque as políticas públicas de saúde, porque vocês também não votam em gente decente, não deixam ele trabalhar. Então ele tem que começar a fazer trabalho de outros, mostrar onde está o erro. Vocês querem matar o Drauzio, só pode tudo trabalhar, né? Todo mundo batendo palma, mas ninguém trabalhando junto. Era para todo mundo essa semana estar discutindo sobre os presídios. Até porque o Drauzio está há décadas falando de presídio, do problema daquilo. Ele escreve livro, ele faz série, ele faz canal. Todo mundo fala sobre o quê? Sobre o Drauzio. Eu não estou falando aqui de não reconhecer o mérito dele. Não é isso. Mas esse problema que eu apontei no vídeo passado é algo que atingiu ele. Ele falou: gente, eu dei um abraço. Calma lá, vocês querem que eu seja ministro da saúde? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu gostaria que vocês pensassem no que eu vou falar, tá? Olha, vamos ver aqui. Olhem essa tomografia. Aliás, esse raio-x. Olhem. Tá olhando? Estão conseguindo ver? Então, vocês estão olhando para onde eu estou apontando, né? O problema de muitas pessoas é que elas olham, sabe por quê? Pro dedo. Elas esquecem de olhar pro que está sendo apontado. Com o Drauzio acontece a mesma coisa. Toda semana ele vai lá e aponta um problema. Aí o pessoal fica olhando pro dedo, fica olhando pro Drauzio. Não tá olhando a mensagem dele. Ele tá há anos falando desse problema. Não tá só ele. Eu já vi vários médicos reclamando. Porque nos presídios, tá tendo a quantidade de tuberculose lá, a porcentagem de presos com tuberculose é muito grande. Isso é um problema. Não está tratando direito. Um paciente com tuberculose numa cela com 30 mil ali dentro. Ah, e o que a população brasileira, senso comum, pensa? É preso. Tem que deixar doente mesmo, que morra. Pera lá, amigão. Tu tá esquecendo que tem trabalhador no presídio. Você tá esquecendo que o médico que vai atender esses presos com tuberculose, esses presos com várias doenças infectoparasitárias, vai atender a sua avó no UPA, vai atender a sua mãe no postinho. Ou vocês esqueceram da transmissão que existe? Não é assim, eu vou jogando lá um monte de gente, deixando tudo doente, e ó, eu não tenho trabalhador lá, né? Não tem guarda, não tem as pessoas que cuidam da limpeza, não tem os médicos que precisam atender esses pacientes. Tudo isso vai chegar para a sociedade. E tudo isso vai chegar,
né, num UPA, num posto, onde já tem paciente doente. Então não é assim. A discussão é séria de presídio no país. As políticas para só encarcerar não tá dando certo. O Drauzio está mostrando isso há muito tempo e ninguém está discutindo sobre isso, gente. Vamos lá. Toda semana ele traz um problema. Ninguém está discutindo. Eu anotei algumas coisas aqui para não esquecer de falar. Ele discute muito política pública de saúde, né? Porque o Drauzio é um ser politizado. E o que falta para o brasileiro é ser politizado. O Drauzio não é partidário, vou esclarecer a diferença. Não é que ele levanta a bandeira de um partido X ou Y, mas ele é politizado. Ele fala sobre política pública de saúde. Em 2016, ele foi contra a PEC 241. Você quer pessoa mais politizada do que ele? Eu dei um exemplo no vídeo passado. Tem um post na página dele lá, dele mostrando o que cada candidato nas eleições passadas iriam fazer se ganhasse em relação à emenda constitucional, em relação à PEC 241. Até isso ele tem que fazer, será? Ele tem que politizar, ele tem que ver questão social, ele tem que ver questão de presídio, ele tem que ver tudo, né? Ninguém tá olhando para onde ele tá apontando. Ninguém tá olhando para lá. Ele deve ficar muito triste numa hora dessa, né? Vocês não estão entendendo realmente o Drauzio, né? O brasileiro não está entendendo o Drauzio. Toda hora ele tem que vir e puxar a orelha. Pessoal, vamos ajudar, né? Ele já é um senhor. Ele já tem 72 anos de idade. Até quando vocês acham que vai ter um Drauzio no Brasil, nesse país? Até quando a gente não vai lutar ao lado dele? Até quando vocês vão ignorar os livros que ele escreve? Os problemas que ele aponta? Até quando? Ele faz um post lá para mostrar o que os candidatos vão fazer em relação à PEC 241 e vocês continuam votando errado, continuem votando em deputado que não está nem aí para política pública, não escuta o que os candidatos falam sobre políticas públicas de saúde e aí depois quer que ele seja o salvador da pátria. Vocês não estão entendendo, Drauzio. A gente precisa ser politizado, a gente precisa entender de política pública, porque política pública é SUS, porque SUS é política pública de saúde, tá? Não tem como desvincular isso. E outra coisa, o médico não consegue fazer a função dele de médico numa situação como essa. Por exemplo, ele pede, uma paciente está com um nódulo inicial ali, suspeito, né? E aí precisa passar para aquele exame, para aquele médico, fazer tal e tal coisa. Até ela conseguir fazer isso, virou metástase. Ele já mostrou esse problema inúmeras vezes. Ele tem série mostrando isso. Ele fala sobre isso. Pera lá. Então, ele tem o conhecimento, né? Ele estudou, ele sabe, para essa doença, tal coisa. Para essa doença, se a gente fizer isso, 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 tá ok. Então, depende do quê? De outros fatores que não dependem do médico. Porque se ele pudesse exercer exatamente a função dele de médico, só, ele estaria feliz, estaria realizado, ele estaria ajudando as pessoas. Porque nada deixa um médico gosta de ser médico, né? Nada deixa um médico mais feliz do que você poder colocar isso daqui em prática. Nada deixa a gente mais feliz no mundo do que você conseguir usar o seu conhecimento para ajudar alguém. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Algo que estava ali no papel, que está aqui dentro, você coloca na vida. Você faz aquelas letras andarem, terem vida. Isso é lindo. E é isso que é a função do médico. O médico não quer ter que ficar falando de problemas de penitenciária. Porque isso não cabe a ele. Mas ele tem que falar por quê? Porque ele não consegue mandar aquele paciente para fazer tal exame, para fazer tal coisa, para fazer tal coisa. Não consegue. Ele não consegue colocar isso daqui em prática. Aí ele tem que ficar tapando esses buracos, tem que ser jornalista, tem que fazer divulgação científica, porque vocês acreditam que óleo de coco cura tudo, vocês acreditam em qualquer charlatão que aparece fazendo vídeo no YouTube. Então ele tem que trabalhar, até ele ter um infarto, né, um colapso. Tudo bem que ele não vai fazer isso, porque ele sabe, né, dosar as coisas, mas eu tô falando, vocês estão cobrando demais dele, e estão cobrando pouco de vocês, da sua participação, do quanto vocês estão ajudando o Brasil, do quanto vocês estão ajudando o SUS, do quanto vocês estão entendendo de políticas públicas de saúde, do quanto vocês estão lendo o que as pessoas que vocês vão votar
falam sobre o SUS, o que elas vão fazer pelo SUS. Tá, pessoal? Então, era isso que eu gostaria de falar. E lembrar o que eu disse ontem sobre ele não querer fã, ele querer que vocês lutem pelo SUS, tá aqui. Ele falando hoje, é hoje na Folha de São Paulo. Esse mundo tá louco. Esse mundo tá louco. Vocês estão loucos. Ele faz uma série no Fantástico pra mostrar um problema, vocês ficam a semana toda falando dele. E não falam do problema. É isso, gente. É um vídeo que eu fiz pra puxar a orelha mesmo, tá? É isso. Às vezes a gente precisa dar uma puxada de orelha. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar. E eu gostaria de poder exercer o que eu aprendo, né? O que eu aprendo na UFMS aqui é tanta coisa que a gente aprende, é tanta coisa que a gente pode fazer para ajudar o paciente e às vezes a gente fica de mão atada. E isso é uma coisa que dói. E por doer que a gente tenta lutar. Que a gente arruma força para tentar lutar. E ele tá fazendo isso. É a indignação dele que move ele a pegar aquela raiva, aquela indignação e trabalhar com ela para construir algo. Eu faço isso. A indignação que eu vejo muitas vezes aí no sistema público me faz vir aqui fazer um canal e divulgar a informação. A indignação que eu vejo de gente comendo banha de porco estourando os triglicérides, o colesterol, me faz vir aqui fazer um canal. E o que você está fazendo com a sua indignação? Não deixe de curtir, comentar, compartilhar e até o próximo vídeo. Obrigada!